Nessa videoaula faremos a correção da nossa última atividade, que abordava a soma dos termos de uma PG finita. Vamos então para a primeira questão. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG. 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8 e assim sucessivamente. Vamos lá então. Nós temos aí que o número de termos que será somado são 10. O primeiro termo é 1 e a razão é 1 sobre 2. Porque se você pegar, por exemplo, o segundo termo dividido pelo primeiro, 1 sobre 2 dividido para 1 dá 1 sobre 2. Desse modo, então, como eu quero a soma desses 10 primeiros termos, eu pego a fórmula da soma finita. Na fórmula da soma finita, eu sei que a soma é A1 multiplicado pela razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Vou substituir. O A1 eu substituo por 1, multiplicado por a razão é 1 sobre 2, elevado a n, que é 10, menos 1, sobre a razão, que é 1 sobre 2, menos 1. O que é que eu vou fazer agora? Esse 1 multiplicando, eu coloco se eu quiser. Então, eu pego 1 sobre 2 elevado a 10. 1 elevado a 10 dá 1, 2 elevado a 10 dá 1024. Então, vai ficar 1 sobre 1024 menos 1, sobre 1 sobre 2 menos 1. O que eu faço então agora? Eu vou subtrair essas frações. Para isso, eu escrevo o 1 que está na parte do numerador da fração como sendo 1024 sobre 1024. E esse 1 que está no denominador, eu escrevo como sendo 2 sobre 2. Então, a soma fica 1 sobre 1024 menos 1024 sobre 1024, dividido por 1 sobre 2 menos 2 sobre 2. Vamos então subtrair. Você pega então 1 menos 1024 dá menos 1023 sobre 1024. Tudo isso dividido por 1 menos 2 dá menos 1 sobre 2. Eu tenho aí divisão de fração. Repete a primeira, menos 1023 sobre 1024, e multiplica pelo inverso da segunda, então multiplica por menos 2 sobre 1. Menos e menos dá mais. Vamos então aí fazer o produto, só que antes eu vou simplificar o 1024 e o 2 por 2. Ao simplificá-los por 2, 2 dividido para 2 dá 1, 1024 dividido para 2 dá 512. Então a soma fica 1023 sobre 512 multiplicado por 1 sobre 1. Não coloquei mais os sinais porque menos e menos dá mais. Bem, agora eu vou resolver a multiplicação. 1023 vezes 1 dá 1023 sobre 512 vezes 1 dá 512. Desta forma, a soma dos 10 primeiros termos da PG dada na primeira questão vale 1023 sobre 512. Continuemos então na segunda questão. Ela pede agora a soma dos 6 primeiros termos da PG finita, em que o primeiro termo é menos 3 e a razão é 3. O que nós vamos fazer então? Nós temos aí que a quantidade de termos, o n, é 6. Nós sabemos que o primeiro termo vale menos 3, então o A1 é menos 3. E nós sabemos que a razão é 3. Dessa forma, pega a fórmula da soma. Sn é igual a A1, que multiplica a razão elevada a n menos 1, tudo isso dividido pela razão menos 1. Vamos então substituir. No lugar do A1, coloque menos 3. No lugar da razão, coloque 3. No lugar do n, coloque 6, menos 1, sobre a razão que é 3, menos 1. Resolvendo então, o que eu faço? Eu repito menos 3 vezes 3 elevado a 6 dá 729, repete o menos 1, sobre o 3 menos 1 que eu também repeti. Agora eu vou resolver entre parênteses. 729 menos 1 dá 728. Dividido por 3 menos 1 dá 2. E o menos 3 eu repeti. Bem, o que eu fiz agora? Eu peguei menos 3, multipliquei por 728 e dividi para 2. O resultado deu menos 1092. Com isso, então, a gente conclui que a soma dos 6 primeiros termos da PG finita que eu estava procurando, esta soma é menos 1092. A terceira questão.
Calcular a soma dos 5 primeiros termos da PG finita, em que o primeiro termo é menos 1 e a razão é 5. Então vamos lá interpretar pelo enunciado. A quantidade de termos, o n, é 5, porque eu quero somar os 5 primeiros termos. O primeiro termo, que é o A1, é menos 1. E a razão é 5. Então eu vou pegar a fórmula da soma da PG finita e vou substituir. No lugar do A1 eu coloco menos 1. No lugar da razão eu coloco 5. No lugar do n eu coloco 5. Então vai ficar menos 1 multiplicado por 5 elevado a 5 menos 1, entre parênteses, sobre 5 menos 1. Vamos então resolver. Então repete o menos 1. 5 elevado a 5 dá 3.125. Menos 1 entre parênteses sobre 5 menos 1. Entre parênteses, 3.125 menos 1 dá 3.124. E 5 menos 1 dá 4. Tudo isso multiplicado pelo menos 1. Vamos lá então. Você pega aí menos 1 multiplicado por 3.124 dá menos 3.124. Dividido para 4 dá menos 781. Desta forma, a gente tem que a soma, então, dos 5 primeiros termos dessa PG finita, ela vale menos 781. A quarta questão. Determine o primeiro termo de uma PG finita em que a soma dos seus 4 primeiros termos é 150, sabendo que a razão é 5. Então, vamos lá. Eu quero saber quem é o primeiro termo, e a questão me deu que a quantidade de termos, o n, é 4, me deu que a soma é 156 e me deu ainda que a razão vale 5. Desse modo, eu posso pegar a fórmula da soma dessa PG finita e vou substituindo. No lugar da soma, eu coloco 156, que é o valor que foi dado. O A1 eu repito, porque eu quero descobrir quanto é. Isso aqui é igual, na verdade, vezes, né? O A1 vezes 5 elevado a 4, porque a razão é 5 e o n é 4, menos 1, sobre a razão que é 5, menos 1. Resolvendo então a potência, 5 elevado a 4 dá 625. O restante eu só repeti. Agora eu vou resolver o que está entre parênteses. Repito 156 igual a 1. 625 menos 1 dá 624. E 5 menos 1 dá 4. O que eu faço então agora? Eu vou pegar o 624 dividido para 4. Isso dá 156. Então, 156 é igual a 1 vezes 156. Deu uma invertida na igualdade. Depois da invertida, eu pego o 156, está multiplicando, passo dividindo. Então, o primeiro termo é 156 dividido para ele mesmo. Ou seja, o primeiro termo é 1. Desse modo, então, nós temos aí na quarta questão uma PG onde o primeiro termo vale 1. Quinta questão. Quantos elementos tem a PG cuja soma é menos 252? O primeiro termo é menos 4 e a razão é 2. Então, se eu quero saber quantos elementos, vamos lembrar que eu quero saber o valor de n. Vamos lá então, né? Do enunciado, nós sabemos que a soma, que o Sn, é menos 252. Nós sabemos que o A1, que é o primeiro termo, é menos 4. E sabemos ainda que a razão, o Q, é 2. Então, você pega a fórmula da soma finita, substitui o Sn por menos 252, é igual. Substitui o A1 por menos 4, vezes. Substitui a razão por 2 elevado a n, menos 1. Tudo isso sobre a razão que é 2 menos 1. Bem, dá para a gente resolver o 2 menos 1, que é 1. O restante eu só repeti. Outra coisa que a gente pode perceber é observar que menos 4 dividido para 1 dá menos 4. Então, menos 252 é igual a menos 4, que multiplica por 2 elevado a n menos 1 entre parênteses. Bem, esse menos 4 que está multiplicando, ele passa dividindo. Mas antes eu inverti a igualdade só para a gente trazer a letra para o primeiro membro. E agora eu pego o menos 4 e passo dividindo. Então, 2 elevado a n menos 1, ele é menos 252 dividido para menos 4. Bem, 2 elevado a n menos 1 será 63, porque menos e menos dá mais. 252 dividido para 4, 63.
Esse 1 passa para o outro lado somando, então 2 elevado a n é 63 mais 1, ou seja, 2 elevado a n, 64. O que eu faço agora? Agora eu pego e fatoro o 64. Quando eu fatorar o 64, eu obtenho 2 elevado a n igual a 2 elevado a 6. Corta as bases 2 e aí você iguala os expoentes, então você tem n igual a 6. Com isso, então, a gente percebe que nós temos uma PG que possui 6 termos. Bem, assim a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a soma dos termos de uma PG finita.